Salve amigos, muito bom dia, está entrando no ar um boletim de domingo do Detetives Vascaínos, hoje um pouquinho mais cedo, porque essa semana estarei em viagem, com isso já vou me adiantando por aqui sobre o que está se desenhando de mais importante sobre o Vasco nesses próximos dias. Vamos destacar nesse vídeo hoje o empate amargo na estreia do Vasco no Carioca com uma equipe alternativa, claro, a chegada do zagueiro Maurício Lemos e as possibilidades em torno da contratação de um atacante aí já para essa próxima semana. Então, já te peço para colar nesse vídeo, deixar o seu like, compartilhar o conteúdo do amigo e fazer a sua inscrição no canal, caso não seja um inscrito. Aqui é jornalismo de verdade. Bom, dando o pontapé inicial para falar daquele empate de ontem do Vasco na estreia do Campeonato Carioca, né? Como era de se esperar, por conta de muita juventude em campo e pelas alternativas colocadas no jogo de ontem, o time treinado pelo técnico sub-20, o Ramon Lima, acabou sofrendo aquele empatezinho, né? Diante do Nova Iguaçu em casa, empatinando aí desde já na primeira rodada do Cariocão. O técnico Fábio Carrilli acompanhou a partida de perto e fez as suas análises até para confirmar os jogadores que realmente precisa contar aí e quem pode aproveitar no time de cima. Um jogo onde o Carrilli não teve muita coisa positiva para tirar, né? Mas deu para destacar aí o garoto Paulinho na lateral direita, né? Autor do primeiro gol, e o atacante GB, que no final quase fez um golaço ali de meia bicicleta. Enfim, é início de temporada, meus amigos. O Vasco totalmente com um time alternativo e reserva e não dá para cobrar muito diante dessa situação, até porque esse início do Carioca está sendo encarado, né, dessa forma, como uma extensão da pré-temporada. Isso vale para todos os times grandes. O próprio Botafogo perdeu para o Maricá. No caso do Vasco, Carrilli vai encarando como um laboratório para pensar um ou outro para o time de cima e fazer um raio-x aí do grupo que tem em mão, já que muitos que estão ali faziam parte até então do elenco de cima. Mas tem também a leva de jogadores que não deve seguir aí no clube, estão à espera de uma proposta, casos do volante De Luca, do Zé Gabriel e do atacante Serginho. Ao final da partida, o técnico Ramon Lima, né, concedeu aquela tradicional coletiva dos técnicos e reconheceu a queda no rendimento do Vasco após ter feito o primeiro gol, mas tratou de valorizar o ponto conquistado. Segundo ele, o importante é evoluir sem perder, porque quando perde, a confiança vai para baixo. O técnico aproveitou para elogiar o cria Paulinho, lateral direito, né? Na visão do Ramon, trata-se de um lateral ofensivo que foi muito bem também nos duelos defensivos. É um jogador que tem evoluído e que vai dar frutos para o Vasco. O Carrilli está, inclusive, de olho nesse jogador. Enfim, agora é esperar o próximo jogo e ver como esse time vai se comportar em campo. O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, quando pega o Bangu em São Januário. Lembrando que o grupo principal, né, e o técnico Fábio Carrilli só assumem aí a disputa da competição a partir da quarta rodada contra o Madureira lá em Manaus. E você, viu o jogo de ontem? O que achou? Então, ó, comente, participe e vamos interagir juntos. Bom, vamos falar agora de novas chegadas do Vasco. Depois do Tietê, Daniel Fusato, Lucas Oliveira e Lucas Freitas, o quinto reforço do clube já se encontra no Rio e próximo de ser oficializado. Trata-se do uruguaio Maurício Lemos. O zagueiro desembarcou ontem pela manhã na cidade e já está realizando seus exames médicos para assinar com o clube. E ele não chega emprestado, viu? Houve um acerto com o Galo e ele vai assinar em definitivo com o Vasco e como jogador livre. Após a sua chegada, ele foi sabatinado pelos colegas ali presentes no aeroporto e explicou algumas situações. Uma delas, o porquê de não ter aceito a oferta do Vasco na metade do ano passado. Segundo ele, a proposta apareceu num momento complicado no Atlético e ele achou que poderia ter mais minutos por lá e acabou, então, recusando a oferta Cruz Maltina. Só que agora mudou de ideia. Diz que quando escutou o nome do Vasco, a primeira coisa que passou na sua cabeça foi vir para cá. O Pumita também foi importante nessa decisão, ele é companheiro da seleção uruguaia, porque passou toda a situação do Clube Cruz Maltina e convencendo o jogador a aceitar esse desafio. E aí, meus amigos, ele está praticamente aí 6 meses sem jogar, né? Então,
E mesmo assim ele se diz motivado e espera estar apto em breve para estrear pelo clube da Cruz de Malta. E a chegada do Maurício Lemos praticamente encerra temporariamente esse ciclo de contratações por zagueiros do Vasco, viu? Porque a possibilidade maior é que um nome de maior peso chegue na janela do meio do ano, quando outras oportunidades vão aparecer com mais facilidade e sem aquele investimento, né, de início. E agora com essa contratação, o Vasco foca no sistema ofensivo, quer um ponta esquerda e quiçá um direita, para ajudar no trabalho que o Carrilli pretende desenvolver com ele. As dificuldades ainda atormentam, mas há um otimismo dentro do clube de que pinta esse jogador em breve. Inclusive a expectativa é que ainda nesta semana o clube encaminhe a contratação de algum nome, porque está ciente de que lá na frente precisa de mais qualidade. E além do mais, outros clubes estão tomando a dianteira e contratando jogadores que estavam na prova do Vasco. O próprio Tomás Coelho, por exemplo, é um caso. O Atlético Mineiro está em vias de acertar a sua contratação junto ao Atlético Paranaense. Então, não se pode marcar bobeira e esse é o lema da diretoria do Vasco hoje. Sobre Wanderson, a situação deu uma esfriada por conta da diferença salarial do jogador. O Vasco vinha conversando com o Inter numa tentativa de gerar aí um empréstimo com opção de compra e o cumprimento de metas. E ao mesmo tempo tentava negociar os ganhos com o atleta. Mas o Vasco estabeleceu um teto e nesse teto a pedida salarial do atleta era incompatível com o que o clube vinha adotando neste momento. Mas a situação não está totalmente descartada. O Vasco prega a paciência, monitora e espera aí uma maior sensibilidade do atleta em diminuir a sua pedida, né? Já que aqui teria mais chance de ser titular e ganhar mais minutagem do que no Inter, né? Que ainda está buscando aí essa titularidade e outros jogadores foram contratados para sua posição. Provavelmente teremos fatos novos em breve. Sobre outros nomes, esse final de semana aí apareceram alguns estrangeiros que o Vasco teria feito proposta ou sondagem, mas eu já adianto que não houve nenhum movimento nesse sentido. Tudo aí notícia por engajamento. O Vasco trabalha com um leque de opções já mapeadas e monitoradas aí e está tentando abrir conversas com esses jogadores selecionados. A equipe de scout vem trabalhando junto com o departamento de futebol e a gente fica aqui na apuração de qual novo nome para o ataque a diretoria está buscando. Provavelmente, além do Wanderson, deve ter uma segunda via aí. E aí veremos aonde isso vai chegar. Bom, galera, vou me despedir agora de vocês. Essa semana eu vou precisar viajar, tirar alguns dias, como eu falei desde o início do vídeo, e vou diminuir a minha interação aqui com o canal. Mas sempre que eu puder, vou aparecer por aqui. Eu pretendo tirar, inclusive, já adianto, desde já um período de férias nesse final do mês. Mas assim, para dar uma desligada, porque não é mole não essa batida que a gente leva no dia a dia. Mas eu prometo avisar com antecedência. A você, meu muito obrigado. Um grande abraço e nos vemos em breve.